mais uma edição do Ronald Rios Talk Show! Hoje vamos ter aqui de convidada uma lenda do humor brasileiro. Laerte vai estar na área daqui a pouco. Se você é novo aqui no programa, segue nosso canal, liga o sininho, veste sua roupa de baixo da melhor qualidade possível que você tem em casa e vem com nós para mais um episódio. Toda segunda e quarta a gente está aqui com convidados de altíssima qualidade. E aí, cabeça, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu tô radiante, Ronald. Tô quase atingindo o Nirvana. Excelente, cara, porque se você tá bem, eu tô bem. Que bom. Eu ando interessado num novo assunto aí. Qual? Muito bacana. É esse papo de animal espiritual, sabe? Acho que... Um animal que representa a sua essência, sua... A minha? Não, de qualquer pessoa, cara. Da personalidade... Ok. Qualquer pessoa tem um... Todas as pessoas têm. Cada um tem seu animal espiritual, entendeu? Quando você tem um animal espiritual e conhece ele profundamente, você adapta características dele pro seu dia a dia, entendeu? Interessante. Pra sua persona. Como é que você faz pra escolher um animal espiritual? É tipo você escolher... É tipo assim, eu gosto de cachorro, meu animal favorito. Não. E aí você é um cachorro? Não, você não escolhe. Ele é revelado pra você através da meditação, contato com a natureza, sonhos. Fica ligado nos seus sonhos, cara. Quando você menos esperar, você tá sabendo já qual é o seu animal espiritual. E você já tem um? Sim, o cavalo. Por quê? Cara, eu ando muito pelo mato lá no interior, né? E todo dia eu vi um cavalo na estrada. Aí ele se aproximava de mim cada vez que a gente se encontrava. Tá ligado? Que legal. Fui reparando nisso. Cada vez ele chegava mais perto. Aí eu tava em dúvida se era cavalo mesmo, até o dia em que eu sonhei que eu tava galopando pelas estradas. Aquele cavalo. Peraí, mas você não tava galopando em cima do cavalo? Você tava em cima do cavalo ou você era o cavalo? Não. Eu tava galopando em cima do cavalo. Ok. Que da hora, cara. Mas o que tem do cavalo na sua personalidade e o jeito de agir? Eu sou muito forte, sou muito veloz, mas eu também sou sensível. Posso tropeçar, quebrar a pata e virar cola. Literalmente? Não. É tipo uma metáfora. Pra quê? Uma metáfora pra minha habilidade, cara, em fazer as pessoas se unirem, entendeu? Mas você não tem isso. Tenho. Na verdade, toda vez que eu vi você chegar num grupinho e numa festa, as pessoas se afastam, cara. Tô louco, cara. Mas e a minha velocidade? Ok, você é rápido. São muitas características. Não, você é rápido. Cavalo. Isso é verdade. Mas eu acho que tem mais a ver com o fato de muita gente já ter perseguido você pra te dar uma surra por algo errado que você fez. E aí você criou essa velocidade. O que foi muito útil pra mim, né? Na minha vida, graças a meu animal espiritual, o cavalo. E o que mais você tem mesmo? A minha força cavalar. Força cavalar? Não. Você não é forte, cabeça. Sou. Eu já vi você carregando móvel, cara. É horrível. Parece um super-homem com o bolso cheio de kryptonita. Deixa eu pensar aqui. Pera aí, eu tenho um animal melhor que você. Vamos pensar nas suas características. Você é folgado, você gruda nos outros para se manter vivo, você é como se fosse um peixe parasita que gruda nas costas de um tubarão. E é por isso que você é rápido, por causa do tubarão. Nossa, cara, eu detesto essa imagem que você criou. É o jeito que eu vejo as coisas. Você é um peixe parasita. Péssima leitura que você tem sobre minha pessoa, Ronald. Cara, você não entende nada sobre o mundo dos animais espirituais. Eu sou um cavalo. Cabeça, eu já vi você no vestiário depois da natação. Como é que eu posso dizer? Você não tem como ser um cavalo. Vestiário? Como assim? O que isso tem a ver? Tem a ver... Eu tô falando do tamanho do seu pênis, cabeça, caso você não tenha entendido. O seu pênis é do tamanho do pênis de um sapo. O seu animal espiritual pode ser um sapo. Não funciona assim, Ronald. Melhor ainda! Na verdade, o seu animal espiritual é um dedinho mindinho. Dedo mindinho nem é um animal. Nem é um animal. Ó, não dá pra trabalhar sob essas condições. Ronald fica debochando de mim. Vamos lá, vamos começar o programa de verdade, gente. Agora a gente vai receber, sim, Laerte aqui no Ronald Rios Talk Show. Roda ali. Se não fosse a Laerte, eu ia embora. Muito bem, senhoras e senhores, hoje aqui num episódio mais do que especial do Ronald Rios Talk Show, temos GOAT Level, uma das maiores pessoas de todos os tempos a fazer humor na terra Brasília.
Exagerei na descrição? Muito. Não sinto que exagerei. Você vai ter que chamar outra pessoa, inclusive. Não. Laerte está aqui conosco, senhoras e senhores. Espero que vocês aproveitem o programa. Eu estava lendo sobre você, que quando você era jovem, que você queria ser compositora de cinema e de teatro antes de partir, né, dos quadrinhos tomarem, né, a sua vida. Eu queria saber, a gente perdeu uma grande compositora? Sem dúvida. É evidente que perdeu. Eu não faço nem ideia o que eu estaria compondo hoje em dia, mas eu estaria certamente revolucionando a arte no mundo. Eu queria fazer música, eu queria fazer cinema, eu queria fazer teatro. Quando eu entrei em comunicações, eu me empolguei com a ideia de uma escola que abria para tudo, assim, né? Lá tinha cadeiras que te levavam a fazer desde artes plásticas, ter biblioteconomia, música, teatro, cinema, televisão, rádio, enfim, o que você quisesse. E eu peguei música porque eu gostava de música, eu tocava um pouco de piano e eu queria juntar essas coisas na minha vida, assim, fazer cinema, teatro e música. E vinha fácil as composições na cabeça? Não, a ideia não era deixar vir na cabeça, quer dizer, eu nem sei como as coisas vêm na cabeça, mesmo desenhando, que é o que eu faço mais instintivo, assim, eu sempre relaciono com algum processo meio racional, meio lógico, eu vejo mais ou menos a pegada das coisas, né? A pisada por onde vem. Música, de certa forma, é por aí também. Eu não sei. A orientação dos professores lá de comunicações também era uma coisa... Não sei que nome tem essa escola, mas era assim, eles tinham uma formação de música europeia, de música contemporânea. Eles não tinha essa coisa assim. Não tinha uma visão romântica do compositor, né? Aliás, há muito tempo não existe mais. Sim. E aí, então, por exemplo, não foi um negócio que você... o próprio piano foi um negócio que você deixou de lado depois? Ou ainda você toca? Não, eu tenho piano e deixo ele em casa, mas os meus dedinhos estão meio duros já, eu não toco. Eu nunca toquei, assim como o Paulo Caruso toca, por exemplo, né? Ele fala essa língua. Você põe o Paulo Caruso na frente de um piano e eles conversam ali. Comigo não é assim. Eu toco algumas peças que eu aprendi, tendo a partitura na frente. Você seguiu o caminho correto, então? Não é o canto correto. Eu não sei. Eu tentei várias coisas em música. Assim. Teve uma época que eu queria fazer choro, por exemplo, chorinho. Fiz parte do que em São Paulo se chamou Clube do Choro de São Paulo, tal, e a gente conhecia alguns músicos, tal, e eu fiz algumas pecinhas nesse estilo de chorinho, né? Esqueci tudo. Tudo bem, não tem problema. Agora, você mencionou essa coisa de, né, inclusive no quadrinho, né, que é aonde né, o seu ganha-pão principal, né? É pelo que você né, realmente se virou uma lenda do humor. Essa questão o quanto tem de inspiração e o quanto tem de tipo, vou conectar essas peças aqui, porque assim, eu já tenho experiência nessa porra e vai dar certo. É mais na área de conectar. Eu acho que funciona mais assim. Eu me reconheço mais nesses termos, assim, ligar coisas, procurar extrair. Porque eu trabalho com o quê? Com evocações. Eu procuro evocar na cabeça de quem vai me ler determinadas ideias e induzir algumas associações que são interessantes para mim e curiosas e podem levar a um resultado legal. Agora, na linha de humor é isso também, é um jogo, né? É um jogo de associações e induções.
é um jogo que a gente joga com o intelecto, com o raciocínio, com a lógica, né? Com a lógica formal. O humor trabalha com uma espécie de sabotagem geral desses itens todos. Então, quando eu desenho alguma coisa, em geral é resultado de uma busca. Assim. Entendi. Às vezes você se pega surpreendida pela sua criação, assim, quando a gente acessa o inconsciente em alguns momentos. Às vezes isso acontece. Você fala, caramba, tem alguma coisa que eu estou querendo me dizer aqui. Às vezes isso acontece. É surpreendente, é uma sensação muito boa, assim. É uma sensação parecida com a que a gente quer despertar na pessoa que lê. Né? Eu gostaria que o meu trabalho atingisse quem lê dessa forma, assim, como uma espécie de susto. Uhum. Ué! Sabe, né? Você vai indo, ué! Mas como assim? Que da hora. Coloca alguma coisa em movimento. E às vezes isso acontece comigo mesmo, e não com o leitor. Com o leitor, com certeza, também. Não sei. Comigo já aconteceu. Não sei, é meio, como chama, imprevisível o que pode acontecer com o que eu publico, porque as pessoas podem ou entender, ou achar que entenderam, ou achar que não entenderam, ou entender uma quinta coisa, assim, fazer... Eu vejo isso nos comentários, né, que chegam no Twitter. Quando eu posto alguma coisa no Twitter, eu fico vendo o que as pessoas comentam. E algumas vezes eu fico bem surpresa. Assim, ué, de onde é que foi buscar isso? Mas faz sentido. Isso é uma coisa curiosa nesse ofício. Porque, assim, se você faz humor, né, que você faz uma peça, você sobe no palco, sei lá, stand-up, que é uma linguagem super natural hoje em dia. Se você faz um filme, né, você tem um set com um monte de gente falando coisa um pro outro e fala, meu, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Você tem vários testes ali de que cada piada funciona. Mas o seu trabalho é uma coisa assim, é um ofício bem solitário, né? Tipo, você faz e manda e você sabe quando você mandou uma bola no ângulo ou é tipo, meu, vamos ver o que acontece aí dependendo da galera. No caso de quadrinhos, é uma atividade bastante solitária. Você tem o momento antes de mandar o seu trabalho para impressão, é só você mesmo, você e seus itens, sua gata, se você tiver uma. A gata revisa suas tiras. A gata fica ali pedindo comida, água e areia. Então você manda. Bom, no caso de stand-up, no caso de cinema, teatro, essas coisas, não. Você está trabalhando com uma equipe enorme. Sim. Todo mundo já deu palpite. É aí, mais já seguro. Falou... Ao mesmo tempo que tem todo o lance de comprometer, né? O quadrinho, meu, é um negócio que é só tem mais seu. Controle também. Ninguém consegue mexer. Sim e não, claro. Tem o jornal, ou a revista, ou a mídia que estiver publicando, né? Modernamente, nas redes sociais e nessas mídias digitais todas, está mais próximo de uma relação individual e você e seu público mesmo, né? Você pode botar na sua rede e você nem vê quem é a rede. A rede é alguma coisa meio assim orgânica, grande, né? Uma espécie de assembleia impessoal. Não é impessoal, claro que não. Mas tem essa ilusão, que é você e seu público. No caso de ter uma Folha de São Paulo, ou de ter o Estadão, a Veja, você já trabalha com estruturas que têm o compromisso de te publicar, mas tem também o acesso devido para te dizer que aquilo isso aí vai dar um problema desgraçado. Mas é que eu queria saber, né? A essa altura da vida, você tem que às vezes travar confronto com o editor? O editor ou com não, prestígio... é mais comigo mesmo, assim que eu fico. Eu sou a minha própria editora. Eu sou a minha própria pentelha. Você fica, às vezes, tipo, muito tempo costurando uma tira até ela ficar da hora? Mais do que eu gostaria.
Porque tem essa parte da criação que é a espontaneidade, que é uma busca que te leva a coisas assim que brotam, né? Que estão... É uma busca que nem se você estivesse fazendo uma meditação e encontrando coisas assim, né? E tem uma outra parte da criação que é a avaliação crítica desse negócio todo. Quer dizer, você sabe e se conscientiza de que vai ser lido ou lida pelas pessoas e que elas vão extrair conteúdos daquilo. E aí eu, no caso, né? Eu gosto de deixar mensagens abertas e conteúdos bem ricos assim, de interpretação, mas eu também quero evitar mal-entendidos, quero evitar mágoas e ferir pessoas de uma maneira, como chama, irrefletida ou coisa assim. Então eu fico ajeitando coisas e pesando, sabe? E também não quero fazer uma bobagem, eu não quero fazer uma peça, uma história, um desenho que me soe tolo, sabe? Que soe uma coisa boba. Assim, então, eu fico... bom, então, essa é a parte de avaliação crítica do que eu faço, né? Que é uma parte... Às vezes toma mais tempo do que eu gostaria. Assim. Eu queria saber se você tem em casa, por acaso, nos seus arquivos, como é que a gente pode chamar? Uma antologia de proibidão da Laerte. Coisas que você falou, essa não vai pra rua. Você tem uma... Antologia não é muita coisa, porque eu já penso... No que vai funcionar. No que funciona, no que não funciona. Então, mas tem algumas coisas que são os meus proibidões, sim. Eu deixo ali na parede. Assim, entendeu? Por quê? Isso aí vale ouro. Porque é importante também. São coisas que eu achei meio inconveniente, mas me agradaram, quem sabe? Isso é uma coleção que eu queria ler, cara. Os Proibidões da Laerte. Agora, assim, não é raro eu ver vários ídolos meus da comédia se tornarem conservadores com o passar dos anos, né? O John Cleese do Monty Python, para mim, é um exemplo muito claro, assim. Ele virou conservador? Virou um reaça absurdo, sem comparação. E a sua arte, ela só vai ficando melhor, assim. Eu vejo as suas tiras e eu fico com a sensação de que, tipo, parece que ela é uma pessoa que está começando agora, no sentido de tá com fome ainda, tipo, ter ideias novas, tá ligado? Tem uma oxigenação ali na linguagem que conversa com um público novo. Como é que faz para atravessar... Acho que é isso que eu quero saber. Como humorista, como faz para atravessar décadas sem virar reaça? Acho que virar reaça seria uma novidade, seria uma inovação. A última grande inovação. Assim, né? Eu vou virar reaça, eu vou abrir uma igreja, eu vou... Quer saber? Depois de um longo processo de investigação de si própria, descobri que eu sou reaça. Eu sou reaça mesmo. Eu detesto essas... Porque é uma coisa que acontece, infelizmente. Eu vejo vários ídolos caindo, assim, pra mim, do pedestal onde eu coloquei quando eu era adolescente. O que mostra pra gente que a gente não deve botar ninguém em pedestal nenhum. Belíssimo. Mas eu também não sei. Essa coisa pra mim é um mistério também. Por que nesse balanço das coisas tanta gente parece... se render a ideias que são... Não é para se render para aquilo, né, Pomba? Total. A ideia é a gente evoluir até a última respirada nossa. É o que a gente pensa, né, num determinado ponto assim, da nossa evolução intelectual e de apreensões e de cognição. A gente fica pensando, não, isso está me levando para um caminho que é isso aqui, é aberturas e tal.
Agora, por que de vez em quando parece que esse caminho né, te recolhe? Uhum. Como é que é a sua relação com análise? Quando é que entrou na sua vida? Terapias, de um modo geral, eu tenho faz tempo, desde que eu era adolescente, assim. Uhum. A lacaniana, Hã? a análise lacaniana é menos tempo, É bem mais mais recente. recente. Eu não sei, eu me sentia meio agoniada com as coisas e na minha família tinha meios para isso e tinha essa oferta também. Quer fazer uma terapia, quer não sei o quê, pá. E eu, quero. Eu sempre gostei dos processos terapêuticos. Sempre me senti de alguma forma compreendida, de alguma forma aquilo me adiantou, assim, em todos os momentos que eu fiz. Entendi. Interessante. Sou grata às pessoas que fizeram, que foram meus terapeutas e analistas também. A análise é de fato diferente e isso bem mais recentemente que eu comecei a buscar. Agora, Laerte, você produzia, né, humor durante a ditadura. E eu acho isso interessante de ter na nossa perspectiva, porque a gente vive um momento onde o humorista virou uma figura por demais chorona, na minha opinião. Sabe, não dá pra falar de mais nada hoje em dia, tá tudo muito chato, tá ligado? E eu fico pensando, cara, como essa gente, sabe, sobreviveria a uma ditadura, uma época onde realmente não dava pra falar umas coisas. Como era criar naquela época? Pois é, você mencionou as queixas de um lado do grupo. Existe um outro lado que também se queixa dos que se queixam desse lado. Quer dizer, esse pessoal fica me chamando de censor, de censora, fica, como se chama, acusando o que eu faço, a minha posição, de ser repressora. Não, sim. Quem se queixa de que não dá para falar mais nada. Sim. Vê em você se queixa de pessoas antítese. que se queixam de que aquele lado a acusa de repressora, né? Uhum. Bom, eu nunca quis atuar como repressora e sempre que me vejo nesse papel, me dá um desconforto. E eu já estive nesse papel várias vezes. Em vários momentos da minha trajetória, eu me vi assim, poxa, mas será que isso é adequado? Sabe, não sei o quê. Eu me lembro desde a época do Balão, nos anos 70, sabe, que eu olhava os trabalhos do Paulo Caruso e eu pensava, nossa, isso aqui é muita audácia, muita porra louquice, né? O governo era 72, né? E eu acho que eu estava errada. Eu acho que esse tipo de audácia foi uma coisa muito importante naquela época. Primeiro porque nem toda audácia era punida imediatamente, não era uma coisa mecânica. Quando o Jaguar fez aquele cartoon do Eu Quero Mocotó, Dom Pedro, né, falando Quero Mocotó e tal e tudo, o pessoal da linha dura já estava de olho no Pasquim faz tempo. Sim. Então eles usaram, não foi o cartoon que provocou, eles usaram uma coisa como pretexto, vamos prender todo mundo. Prenderam os caras 2 meses, meu. Um grupo de jornalistas fazendo uma publicação comercial e autorizada, 2 meses em cana, sem julgamento, sem nada. Isso é uma coisa impensável. E quem vem hoje falando que não foi tão pesado assim, porque dita branda, essa merda toda, a resposta é essa, cara, os caras destruíram tudo, meu. Eles invadiram o que eles quiseram, fecharam o Congresso, caçaram, prenderam, mataram, torturaram. Isso não é pouca coisa, não, é muita coisa. Não, é muita coisa. Agora, essa época era foda fazer humor. Sim, mas eu tinha 20 anos.
eu também era diferente. Quer dizer, o modo como uma pessoa, no ponto em que eu estava, enfrenta uma situação como aquela que rolou no Brasil, também é característico, sabe? Por exemplo, eu não fui presa, né? Não fui presa, não fui torturada e não tenho esse choque na minha vida para lidar com isso, né? Que é pesado também. Então, eu tenho como memória e como parte da minha passagem, assim, eu tenho coisas muito positivas, muito excitantes, muito criativas, eu estava descobrindo, né, coisas, eu estava inventando coisas, e isso tudo foi... E você testava limites? Tipo, ok, eu fiz ontem essa piada, hoje eu vou fazer essa mais foda ainda. A ideia de perturbar os milicos vivia em você? Não, eu era cagona. Eu não gostava da ideia de... Bom, em 75 eu tinha o quê? 24 anos. Meus amigos todos foram presos e torturados. Foi quando mataram o Vladimir Herzog. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas fazia parte das relações, das minhas relações. Até ali, eu estava publicando na Gazeta Mercantil, que era um jornal para empresários, e na imprensa sindical. Não, na imprensa sindical ainda não estava. Era basicamente na Gazeta Mercantil e na Placar. Então eram veículos que não tinham muito essa possibilidade. Ninguém ia publicar na Placar uma coisa que ia, sabe, atrair a loucura, né, da linha dura do pessoal. Era difícil. Até aconteceu, mas foi por assim. O pessoal do grupo armado, de luta armada, mandou... Porque o pessoal mandava para Placar assim, publique o escudo do caratinguense de não sei o que lá, sabe? E mandava o escudinho. E aí o cara mandou um escudinho de uma frente de libertação, não sei o quê. Publique o escudo como se fosse um time de futebol. E era um grupo de luta armada. Isso saiu. Uau! Mas foi por acidente, né? Mas passou isso? Isso foi pra revista? Foi pra revista. Uau! E não deu merda? Claro que deu. Belíssimo, belíssimo. Não, mas ninguém foi preso, torturado e morto. Veio aquela coisa, né? Porra, meu, o que vocês estão pensando? Que doideira. Quiseram saber quem que deixou passar, né? Quem que deixou passar. Mas aí ficou meio evidente que tinha sido um engano. Um acidente. Né? Um acidente de percurso. A Gazeta Mercantil também. Não era um jornal que publicasse nada além do permitido, né? Sim. E era um jornal que se interessava por uma área muito específica da conjuntura, que era a vida econômica, era a vida dos empresários, era a movimentação financeira. É um tipo de jogo. E a gente estava ali fazendo o que a gente chamava de charge, que na verdade eram ilustrações sobre economia. Muito doido, muito doido, muito doido. Me diz uma coisa. Cara, Los Amigos, clássico. Piratas do Tietê, clássico. São obras assim que qualquer pessoa que trabalha com humor, seja quadrinhos, sejam roteiristas, todo mundo tem como referência, todo mundo tem ali na sua casa as coleções e tudo mais. E aí eu fico me perguntando se você e os seus colaboradores foram e são influências tão grandes para vários colegas meus de trabalho, né? Vários amigos, a mim mesmo. O que é que no Brasil tinha que te chamou para o humor? Porque você chamou muita gente para o humor. Quem é que chamou a Laerte para o humor? Bom, Pasquim, sabe? Quem foram meus mestres? Sim. Principalmente o pessoal do Pasquim, né? Fortuna, Enfios, Ziraldo, Jaguar. Jaguar é foda, cara. Jaguar é foda. Jaguar, hoje é meu colega na Folha. Sou louco, Jaguar.
Havia uma história do humor no Brasil que envolvia o Péricles, envolvia J. Carlos, envolvia, né, uma história do humorismo no Brasil, que já é uma influência um pouco menos forte, porque é uma história também meio relegada a certos nichos. Assim, a única obra que eu tinha visto que era uma história da caricatura no Brasil era do Herman Lima, são 4 volumes e tal, e foi muito importante. Mas é isso, fazer registros ali de coisas que eram mais ou menos do passado. Não havia uma conexão, assim, né? Quem fez essa conexão com a gente foi o Pasquim, foi o pessoal do Pasquim. E era na hora em que a gente estava, assim, alvorecendo, né, para essa possibilidade de fazer humor, desenhar. Que da hora. Eu acho que o pessoal do Pasquim meio que resume isso, assim. Para mim, era como eu via. Daí tem o pessoal do underground americano, que também acho que foi uma influência forte, e naquele momento... Quem, por exemplo? Crumb, o Sanclay Wilson, o Griffith, o pessoal que fazia a Zap Comics, que fazia aquelas publicações na Califórnia, né, anos 60, final dos anos 60. E você chapava o coco com isso? E você chapava o coco com isso? Bastante. Tinha o pessoal da França também, o Araquiri, o Charlie Hebdo, esses caras também foram muito importantes. E, para mim, tem uma quarta perna dessa mesa, que é o Quino. O Quino, eu conheci a Mafalda também no final dos anos 60. Chegavam aqui revistas que as pessoas traziam da Argentina e tudo. E eu pirei, eu falei, nossa, eu quero fazer isso aqui. Que da hora. Quero muito fazer isso. A gente falou sobre o Jaguar, né, que foi um dos entrevistados no Transando com Laerte. Foi. Ziraldo também. Oi? Ziraldo também. Programa de entrevistas que você apresentou. Como é que foi para você, né, depois de tantos anos sendo entrevistada, ter a oportunidade de ficar do outro lado do microfone? Horrível. Sério? Não era da hora? Era treta fazer o programa para você? Por quê? Porque conversar com as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu gostaria de estar ali na casa dele, ou numa mesa, ou num bar, ou num lugar qualquer, conversando, assim, e não produzindo um programa. Eu acho tenso. Eu não sei como é que você vê o seu próprio trabalho, mas eu acho tenso. Isso é curioso você falar que achava tenso, porque para mim é exatamente o contrário. Se a gente se encontra por aí, eu ia ficar o tempo todo assim, olhando para baixo, assim, tipo... Eu não sou bom, eu não sou bom, assim, tipo, em conversar com as pessoas. Mas na hora que é para Quem diria? Isso aqui tudo é para ele poder se relacionar. Sim. Olha essa estrutura. A gente montou isso aqui tudo só para poder conversar com as pessoas, tentar olhando para baixo, tá ligado? Porque eu sempre acho que eu sou muito inadequado e eu sempre acho que as pessoas vão achar que eu sou burro. Então, assim, aí se eu tenho aqui minha pautinha, tudo preparado com cuidado, eu sei que a conversa vai correr bem. Mas é doido isso, cara. Eu não imaginaria que você teria um entrave com isso, mas, de fato, a conversa casual... Não é só a conversa casual, é uma espécie de atmosfera de expectativa que cerca a coisa toda, que para mim é insuperável. Eu não consigo me libertar da ideia de que aquilo é um foco de atenção. Uma vez eu convidei um amigo meu que não é famoso, não é nada, não é famoso em nenhuma área, ele é só um grande amigo meu. Ele escreve muito bem também, o Ney Shimado. Aí estávamos ali conversando e tal e tudo, e eu comecei a sentir que aquela conversa não precisaria estar se dando ali na frente daquelas câmeras. Seria muito melhor se a gente não estivesse ali. Mas em outras circunstâncias, sei lá, entrevistando o Zé Celso, por exemplo, eu fiquei completamente travada, porque Zé Celso é o Zé Celso, sabe?
E eu nunca vi, a maior parte do trabalho do Zé Celso eu não vi. A entrevista durou umas 4 horas? Não, 40 minutos, 50 minutos, dos quais eram filtrados 15. Né? Eu acho que o Zé Celso percebeu isso, porque na véspera ele me convidou para ir lá no Oficina, numa cerimônia de lavar a escadaria. E ele me chamou, me acolheu, me fez andar para lá para cá com uma vela, com não sei o quê. E isso foi antes da entrevista. Eu fiquei pensando, será que ele percebeu que eu estava dura e completamente tensa com essa conversa? E ele fez isso para justamente criar um... E foi, acho que foi, porque essa conversa abriu um território de gostosura, né? E a gente foi meio tranquila em cima. Não muito tranquila, porque eu fiquei tensa mesmo com essa coisa. O Zé Celso, a história do teatro brasileiro, não sabe. Você curte? O Cabeça é ator de teatro, você curte, Zé Celso? É mesmo? Sim, mas Você já trabalhou na Oficina? Não trabalhei na Oficina. E infelizmente nunca assisti uma peça do Zé Celso. Tem que ir, Cabeça, você... Tá em cartaz, inclusive entrou em cartaz uma peça dele. Você é um o aluno. Zé Celso é dessas coisas, dessas pessoas que são algo fora daquilo específico que eles criam, né? O Zé Celso é uma... Sim, ele vive o próprio mundo, assim, criativamente. Ele cria uma coisa que não é só as peças do Zé Celso, o trabalho do Zé Celso. Ele povoa muito mais do que o É um Salvador teatro, Dali, né? assim. Hã? Um Salvador Dali do teatro. Acho que sim. Pois é, então eu fiquei na dúvida se isso basta para eu entrevistar uma pessoa. Não sei, ué. Eu fiquei... Teve alguma entrevista assim que você ficou muito contente com o resultado? Qual foi a melhor entrevista que você fez? De todas? Eu não sei. Com o Gregório foi muito legal, foi uma das primeiras. O Prata, Antônio Prata, foi muito gostosa essa entrevista, porque aí são basicamente pessoas que são meus amigos, né? Com a Maria Rita Kel também foi bem legal, eu gosto muito dela. Da hora. Me diz uma coisa, como é que foi trabalhar de roteirista na TV Pirata, que é, né, que é um programa muito influente, e eu queria saber se foi o primeiro trampo em TV seu. Foi. A iniciativa de chamar pessoas de quadrinhos foi deles, da Globo, acho que basicamente o Cláudio Paiva e o Guel, né, que dirigiam aquele... O Cláudio Paiva sempre foi a minha referência de diretor de redação. Acho que ele foi diretor de redação quase o tempo todo, assim. E ele é muito bom nisso, ele entende profundamente de TV, de humor e de textos para a TV, assim, de roteiros. E ele falou, você vai vir aqui escrever uns roteiros. E falou, você vai vir aqui escrever uns roteiros. Ele me convidou baseado em roteiros que ele conhecia, meus, e ele achava que aquilo podia. Convidou eu e o Glauco. Peraí, mas você já tinha, então, uns roteiros de dramaturgia? Quadrinhos, coisas que eu fazia. Quadrinhos. Coisas que eu fazia em quadrinhos. Sim. E ele falava, a gente trabalhou junto, mais ou menos junto, porque ele estava no Rio, eu estava em São Paulo, com o Bicho, que era uma revista do Fortuna. Então a gente se conhecia desse tempo do Bicho, eu ia às vezes no Rio, a gente se conhecia assim meio rapidamente. E ele estava na TV nessa época, ele já tinha passado, acho que pelo Planeta Diário, né? Na época do Planeta Diário também a gente se tocou assim. E aí ele falou, vamos fazer texto para TV e tal, e chamou o Glauco também. E fomos, eu e o Glauco, a gente mandava textos, ou ia lá, né, nas reuniões e tudo. Naquela época, mandar texto para mim era bater a máquina com cópia e mandar o texto no malote para o Rio. Mas você curtia o ambiente de sala de redação ou você preferia trabalhar sozinha? Eu sempre trabalhei sozinha, de qualquer jeito, porque... Essa coisa de ficar sugerindo piada durante uma reunião não é a sua? É um pouco constrangedor. Teve uma época em que eu fui para lá e ficava assim,
sei lá, uma semana, por exemplo. E eu fiquei lá nesses tempos assim, e eu achava difícil, sim, ficar tendo ideias e tudo. Eu também nunca gostei do ambiente de sala de roteirista. Eu sempre gostei de escrever de casa e enviar, tá ligado? Eu acho estranho, eu sinto muita pressão para ficar tipo, frase engraçada, uma ideia engraçada. No entanto, criar Los Três Amigos era muito bom. Mas era diferente, né? Que tava ali. Era grupo. Era um grupo, mas não tinha nenhuma. Não é tão grande quanto uma sala de reunião ali. Em 3 era quase como se tá meio que se divertindo e criando ao mesmo tempo, não? A ideia é que o grupo de criação dos programas da Globo funcionasse assim também. Só eram grupos pequenos. Nesse onde eu ficava, eram 4 pessoas. Tranquilo. Razoavelmente. Acho que o Nani também fazia parte de um outro grupo que também eram 4, 5 pessoas. Assim, eram grupos pequenos, com intimidade pessoal, né? E com tempo para ficar zoando e tal, e achando essa coisa, né? Porque às vezes é isso, uma ideia que fica ali voando na cabeça de todo mundo e as pessoas vão trazendo aquilo para a mesa, né? Que nem uma mesa branca. Sim, não, isso é legal. Quando realmente você tem assim, tipo, a galera que você já confia e tal, acho que aí é outro esquema. É um tipo de intimidade muito específico, assim, porque eu, Glauco, Angeli e Adão, a gente não tinha uma intimidade devida que correspondesse àquela intimidade de criação. O Glauco e o Angeli saíam para bagunçar, o Angeli e o Adão também. Eu dificilmente saía socialmente com eles, às vezes a gente ia para o pé para fora. Mas essa intimidade de criação é específica e ela funcionou muito bem com a gente. Assim. Que da hora, que massa, muito bom. Me diz uma coisa, quando você pegou Covid, as pessoas estavam torcendo por você, você ficou muito, muito grata, muito satisfeita, logicamente, mas ao mesmo passo, você sentiu um pouco uma síndrome de impostora? Aconteceu isso? Esse é o resultado daquela pré-entrevista, eu devo ter soltado essa merda. Não, porque síndrome de impostor eu sinto em diversas circunstâncias da minha vida. Em relação ao Covid, não. Não. Eu fiz uma piada ali. Sim. Naquele momento, porque eu sabia que eu estava com Covid. Eu sabia que as pessoas estavam morrendo de Covid, mas por algum motivo eu não tinha medo da morte ali. Eu sabia que eu estava na mão de amigos muito queridos, que são médicos que eu conheço há muito tempo, gente que fez parte dos movimentos que implantou o SUS no Brasil, gente que fez parte do movimento que implantou essa estrutura pública de atendimento da população em termos de uma saúde de qualidade. E o INCOR é isso, é uma estrutura desse tipo. Então, as pessoas que eu conheci, que estavam lá no INCOR e que me acolheram para ser internada lá, eram assim, absolutamente da minha confiança. Eu falei, se eu morrer, estou bem morta. Se eu morrer, morri bem. Mas eu fiquei aflita, os momentos da Covid de sufocação, essa agonia física do vírus, assim, foi bem pesado. Mas, de um modo geral, eu fiquei lá 10 dias, 3 de UTI, e o total de 10 dias, mas eu estava muito bem cuidado, eu estava me sentindo, assim, em mãos competentes. E eu sabia que uma hora eu ia sair. Então, não é bem síndrome de impostor. Porque eu vi a preocupação das pessoas, isso sim foi um negócio era daí que eu tinha visto, que era coisa de você falar, será que eu mereço essa preocupação toda do público? Pois é, essa é a parte que eu preciso trabalhar na análise, que é isso. Será que eu mereço essa preocupação toda? Fala, cabeça. Eu lembro de acompanhar, na época, eu acompanhava pelo Instagram do seu filho, do Rafael Coutinho, que ele ia atualizando e tal, assim, dos amigos, pessoas próximas, assim, todo mundo... ficou muito sensibilizado, assim, e torcendo muito, realmente, na época, né? Total.
Pois é, porque eu entrei, fiquei e saí, e eu acho que em raríssimos momentos desse processo eu me senti como alguém que podia morrer, né? E eu sei que as pessoas estavam morrendo. Eu sabia que as pessoas estavam morrendo. E ao sair eu fiquei sentindo na reação das pessoas, na preocupação e no alívio quando eu saí, senti que era isso. As pessoas estão aliviadas porque eu escapei da morte. E aí é que vem essa parte da minha doença mental. Que é isso, será que eu mereço isso? Não, pelo amor de Deus, com certeza merece. Diz uma coisa. Eu mereço. Sim, merece. Olha só, aquela ali é a sua câmera, fala, eu mereço esse carinho. Eu mereço esse carinho. Aê, maravilha, brilhante. Diz uma coisa, um dos seus personagens, Hugo, ele se vestia de mulher dependendo da situação. Por exemplo, às vezes para se livrar de uma enrascada, uma coisa meio perna longa, meio da farsa, assim. Mas teve uma hora que você fez dele Muriel. Como foi essa sacada criativa para você? E quais as possibilidades a Muriel abriu para você se expressar? Esse foi um dos momentos de autossurpresa que a gente conversou. Quando eu fiz essa tira, eu também não achava que eu tinha feito aquela cena. Foi como se a personagem tivesse feito alguma coisa sozinha, sabe? Uhum. E eu achei estranho, eu fiquei meio estranhando aquela cena. Mas é isso só? Acabou a tira aí? Eu vou mandar. E eu não estava pensando ainda seriamente na coisa de gênero. Uhum. Eu estava pensando, sim, na homossexualidade, que é uma coisa que me incomodou muito. Quer dizer, incomodou no sentido de ter escondido tanto tempo, né? Isso me incomodou muito. Escondi durante mais de 30 anos. Mas o gênero não, eu não estava preocupada com o gênero. Então essa tira abriu um canal, assim, porque depois que eu fiz a tira e vi publicado e tudo, eu fiquei pensando nessas possibilidades. E me surpreendi gostando dessa ideia, né? E aí eu comecei a explorar mais o universo dela. Eu comecei a ir no supermercado e comprar uma calcinha, esconder no meio de outras coisas. Desodorante, essa calcinha. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Mas é isso, fui fazendo essa coisa de forma clandestina e hoje não, eu só não apareço de calcinha por aí. Tem pudor. Muito bom. Diz uma coisa, você tem um macete pro bloqueio criativo? Alguns. Eu acho que uma das coisas que é importante a pessoa fazer quando está sentindo um bloqueio criativo é não tentar ir contra esse bloqueio de chanfra, assim, porque é tudo que o bloqueio quer, que você se arrebente ali. Total. Então a ideia é driblar ele, mas sem querer, sem fazer que está driblando. Então às vezes dá uma volta pelo bairro, resolve, às vezes lavar a louça. Eu gosto muito de lavar a louça. Lavar a louça é um bom truque pro bloqueio. Eu acho que é. Para mim funciona. Por quê? Não sei, é uma atividade desse tipo, em que o seu cérebro não está focado e ao mesmo tempo ele está ali livre, né? Quer dizer, tudo que eu estou fazendo eu sei fazer mecanicamente, como se as minhas mãos conseguissem e ao mesmo tempo não é uma coisa completamente destituída de interesse ou atenção. Eu tenho que lavar, eu tenho que enxaguar, eu tenho que botar para secar. Então isso para mim é suficiente. Eu gosto muito de lavar a louça para deixar a cabeça dar uma... Às vezes é sair, dar uma volta mesmo. Acho que era o Woody Allen que falava isso. Quando ele não conseguia escrever, ele ia dar uma volta ao redor do parque. Assim. A ideia é você não ficar
forçando ali enfrentando o bloqueio que a assim, palavra exista, né? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, que você não vai chegar numa conclusão boa. Tem pergunta para fechar a cabeça? Não, eu ia falar que é uma pretexto para você começar a lavar a louça, né? Se eu tivesse sem ideia, Ronald. Também é útil. É útil, sua esposa vai gostar muito. É útil para casa. É útil para casa. E vem umas ideias no processo. Uau! Laerte, demais poder contar com você aqui no programa. Preciso agradecer muito por você. Né? A segunda entrevista que eu tenho a chance de fazer com você. E essa eu pude fazer mais longa. Da outra vez foi mais curtinha. Essa deu tempo de extrair mais informações necessárias sobre... Eu que agradeço o convite. Estou na expectativa da terceira. Maravilha, por favor. Pessoal, hoje você assistiu aqui ela, gigante do humor nacional, Laerte. O que mais eu posso dizer, tá ligado? É um currículo invejável, uma das mentes mais brilhantes do Brasil. Grande orgulho de recebê-la aqui no Ronald Rios Talk Show. Muito obrigado, Laerte. Satisfação. Obrigada. Satisfação além da estratosfera em tê-la aqui. A gente volta numa melhor aqui nesse belo show.